Olá pessoal, hoje vamos estudar a competência 04. Como utilizar os operadores argumentativos para dar liga ao seu texto e reforçar sua argumentação. Força na mente e vamos à nossa aula. Força na mente, pessoal, aula número 6, competência número 4 da redação do Enem. O que essa competência analisa? A capacidade do candidato em utilizar os mecanismos linguísticos, tais como preposições, conectivos, operadores argumentativos, pronomes, para construir a sua argumentação, para que o texto flua, para que o texto não tenha solavancos, vamos dizer assim. Como ele utiliza esses mecanismos linguísticos na construção de sua argumentação. Apresento a vocês a competência número 4. Veremos na aula agora mais detalhes da mesma, mas a essência da competência número 4 é o que eu acabei de dizer, é verificar a capacidade do candidato em utilizar os mecanismos linguísticos para construir sua argumentação. Ok? Vamos à nossa aula? Força na mente, pessoal. Hoje nós estamos na nossa aula número 6 e vamos estudar a competência número 4. Demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Pessoal, é como você une as ideias com direcionamento. Você vai ter mecanismos linguísticos para fazer esse trabalho, ferramentas linguísticas, ok? Vale 200 pontos, como as outras demais competências. Vale bastante ponto, muita atenção, é tranquila e você pode se dar muito bem nessa competência. É só observar as dicas, as informações que a gente vai disponibilizar aqui. O que os corretores irão analisar? A coesão textual. O que é coesão textual? Um texto coeso é um texto que tem um sentido completo, ou seja, uma unidade formal e semântica. Ok? Ele tem um sentido único. Essa unidade é construída por mecanismos gramaticais, tais como pronomes, conjunções, preposições, advérbios, dentre outros. Operadores argumentativos, dentre outros. Ok? Utilização adequada dos recursos coesivos. Então, primeiramente, ele vai ver se o texto é coeso, tem um sentido completo, e como você usou os mecanismos linguísticos para realizar essa coesão. Segundo ponto, utilização adequada dos recursos coesivos. É verificada a habilidade do candidato em aplicar em seu texto, de maneira assertiva, os operadores argumentativos que foram aprendidos no ensino básico para solidificar a sua argumentação. Pessoal, lembra lá que vocês aprenderam as classes de palavras, pronomes, advérbios, lá no sexto, sétimo ano, depois teve uma revisão no segundo ano do ensino médio. Então, tudo aquilo que você aprendeu vai ser observado aqui em uso na redação do Enem, ok? Vamos lá. Eu posso te fazer um comparativo como se fosse uma parede. Vamos imaginar que o pedreiro, o construtor, está construindo a sua parede. Ele coloca os tijolos, um sobre o outro, mas o que é preciso? O cimento, para dar a liga, para dar firmeza, unir essas partes como um todo. Assim é na redação do Enem com os conectivos, operadores argumentativos. Eles dão a liga aos argumentos, às palavras, eles ligam os argumentos e solidificam sua argumentação. Então eu coloquei aqui uma foto de um construtor construindo a parede. E o cimento para unir ali cada tijolo para ficar firme. Esse mesmo exemplo a gente pode aplicar na redação do Enem. O tijolo são as palavras, as classes gramaticais, os argumentos, e os elementos coesivos e os operadores argumentativos dão sustentação à sua argumentação. Ok? Vou trazer aqui também para vocês algum exemplo de operadores argumentativos. Pessoal, veja bem, eu trouxe aqui a lista dos principais operadores argumentativos. Você pode usar intraparágrafo, dentro do parágrafo, para ligar as ideias, ou entre os parágrafos, viu? Então, todos, vocês vão ver daqui a pouco, que o uso desses operadores de maneira produtiva, você vai conseguir bons pontos nessa competência. Ele pode ser utilizado
intraparágrafo, dentro do parágrafo, por exemplo, dentro da introdução eu posso usar, e depois para introduzir o desenvolvimento eu posso usar outro operador argumentativo. Isso vai me garantir muitos pontos nessa competência. Ok? Operadores que introduzem uma justificativa ou explicação relativa ao enunciado anterior. Por quê? Por quanto? Pois, visto que, já que, para, a fim de. Operadores que estabelecem relações de comparação, mais do, menos do, que, tão, quanto. Então, são essas palavras, esses operadores argumentativos que enriquecem o seu texto e dão unidade para o mesmo. Tem que tomar cuidado, pessoal, que um texto cheio de operadores argumentativos não é certeza de boa nota nessa competência. Porque esses operadores argumentativos, eles trazem consigo um sentido. E se você colocar ele de maneira equivocada, você vai entrar em contradição e vai atrapalhar a sua argumentação. Então tem que saber utilizá-los. Eles possuem sentido próprio. Eu não vou ler todos, mas eu vou deixar no material de vocês, do curso, tá? Depois vocês estudem bastante, são vários aqui, ó. Coloquei os principais. Você já tem que se acostumar com essas palavras, tá? Porque elas que unem os argumentos, unem as partes do texto, dá unidade para o seu texto, ok? E repito mais uma vez, cuidado que eles possuem sentido. Se você colocar ele fora de contexto, não vai ficar legal. E você vai perder nota. Não adianta ter uma redação cheia de operadores argumentativos, mas usados de maneira equivocada. Vamos lá, pessoal. Continuando. Importante, os recursos coesivos trazem consigo uma carga semântica. Foi o que eu falei há pouco, só coloquei aqui para ficar por escrito. Por isso, não podem ser utilizados aleatoriamente. Um texto repleto deles não é garantia de nota alta, mas sim o bom uso dos mesmos. É o que eu disse há pouco. Cuidado, que eles possuem sentido. Evite repetições. Utilize palavras e expressões sinônimas. Isso enriquece bastante o texto. Ok? Utilize a referenciação, retomada de ideias, né, na estruturação dos períodos. Trabalhe, vamos supor, você colocou uma ideia lá na introdução, retoma ela no desenvolvimento de maneira sucinta, de maneira resumida, para dar uma sequência textual. Essa retomada de ideias ajuda bastante na sequência textual. Trabalhe os elementos coesivos dentro e entre os parágrafos, que eu falei agora há pouco. Dentro do parágrafo, use operadores argumentativos, conectivos, dentro e entre os parágrafos, ok? Antes de escrever na folha principal, verifique se há em seu texto partes soltas, desconexas e faça a correção, ok? Lá no seu rascunho, dá uma olhada antes, vê se está tudo coeso, tudo unido, tudo certinho, ok? Pessoal, como é constituída a sua nota? Vamos supor, se o seu texto tiver informações desarticuladas, soltas, sua nota vai ser 0. Um texto articulado de forma inconsistente, em um momento ele é articulado, no outro não, pula de um assunto para o outro de maneira brusca, então você vai ter uma nota em torno de 40 pontos. Agora, se você usa de poucos recursos coesivos, você até usa os conectivos, você usa operadores argumentativos, mas só que poucos, né? Em poucos momentos. E o seu texto tem muitas inadequações. Textos sem paragrafação tendem a não ultrapassar esse nível. É aquele texto, a gente fala um bloco, né? Parece um bloco. Não tem parágrafo, tudo emendado, tudo embolado. Cuidado, que se você fizer tipo um bloco, se o seu texto for tipo bloco, sem parágrafo, você não passa de 80 pontos, tá? Então, tem que tomar cuidado nessa competência aqui. Então, desenvolva os parágrafos, parágrafo de introdução, depois dá o espaço, faz o desenvolvimento, depois faz a conclusão, bem bonito, ok? Bem ergonômico, bem disposto, bem dividido. Articulação mediana das partes textuais. Algumas inadequações, recursos coesivos limitados, 120. Tem articulação entre as partes, algumas inadequações, o tende a ficar com 120 pontos. Já começa a melhorar, né, pessoal? Mas a gente quer mais. Texto articulado, poucas inadequações, bom repertório de recursos coesivos, um operador argumentativo entre parágrafos. Veja bem,
Se o seu texto for articulado, tem introdução, tem o desenvolvimento, tem a conclusão, você faz a ligação, articula entre eles com os operadores argumentativos, e você coloca um operador argumentativo entre o parágrafo, você já vai para 160 pontos. Tem os operadores e conectivos que a gente usa dentro do parágrafo e tem o que faz a ligação da introdução com o desenvolvimento de um parágrafo para o outro. Isso vale muito ponto. Então, você vai começar o seu desenvolvimento, você pode usar diante disso. Tá vendo? Você utilizou um operador argumentativo entre os parágrafos. Isso vale bastante ponto. Depois você dá uma estudada nos operadores argumentativos, tá? Bem detalhado mesmo, que é muito importante você entendê-los, que vai te ajudar bastante nessa competência, pode melhorar muito a sua nota. 200 pontos, é um texto articulado, com introdução, desenvolvimento, conclusão, proposta de intervenção, tudo bem ligadinho. 2 operadores argumentativos entre parágrafos. Não precisa nem ter 3. Se você tiver 2 entre parágrafos, você já consegue os 200 pontos nessa competência. Pessoal, não é difícil. Eu preciso só que vocês estudem os operadores argumentativos, evite repetições, use palavras sinônimas e você vai se dar muito bem nessa competência. Faça a ligação dos parágrafos com operadores argumentativos, isso conta bastante nessa competência, ok? Estude com dedicação, plante coisas boas e a colheita será maravilhosa. É o que você está fazendo aqui hoje, está estudando, está se preparando para adentrar na universidade pública, estudando redação. Parabéns a você e até a próxima aula. Força na mente! Dica de estudo. Pessoal, a dica é o seguinte, tome cuidado, porque os operadores argumentativos possuem carga semântica. O que isso quer dizer? Que eles têm um sentido em particular. Então, muito cuidado. Se você utilizar de maneira inadequada o conectivo ou operador argumentativo, você pode até se contradizer no decorrer do seu texto. O corretor vai até entender o que você queria dizer, mas você vai perder pontos porque você utilizou o operador argumentativo de maneira inadequada. Outra coisa, um texto, uma redação cheia de operadores argumentativos não é a garantia de boa nota nessa competência. Por quê? Porque, como eu disse há pouco, eles verificam a capacidade de o candidato utilizar esses mecanismos argumentativos para construir essa argumentação. Então, assim, não é encher o texto de operadores argumentativos, mas como o candidato os utiliza construindo a sua argumentação. E eu digo a vocês, pelo menos 2 operadores argumentativos entre os parágrafos vai te garantir muitos pontos nessa competência. Ok? Vou deixar no material os principais operadores argumentativos para que você os estude, que você os aprenda, entendeu? Veja o sentido de cada um e como você pode usar no seu texto. 2 operadores argumentativos entre os parágrafos ajuda bastante na pontuação, tá bom? Essa é a dica dessa aula. Até a próxima aula. Força na mente e bom estudo!